Graça e paz, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia e nós estamos começando finalmente o livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia, uma das minhas histórias favoritas, ou melhor dizendo, a minha história favorita dentro da Bíblia, que são as histórias de Moisés. Eu não posso perder muito tempo, porque na nossa primeira leitura de Êxodo, nós temos 4 capítulos, e esses 4 capítulos tem muitas coisas ali, vou dizer assim, obscuras, porque não estão claras para a gente numa primeira passada de olho. Mas quando a gente começa o livro do Êxodo, logo no capítulo de número 1, no finalzinho do versículo de número 7, nós vemos que o povo hebreu continua no Egito. Passa-se ali 400 anos, né? José morre, o faraó que gostava de José morre também. E diz o texto ali: eles eram extremamente férteis e houve uma explosão populacional no país que se encheu de israelitas. O que nós vemos aqui no finalzinho do versículo 7 do capítulo 1 de Êxodo é que Deus ele estava cumprindo uma promessa feita a Jacó. Ele disse para Jacó, e você vai se lembrar, pode ir tranquilamente para o Egito, ali eu vou fazer de vocês uma grande nação. Chegam ali 70 pessoas. E agora o texto vem nos dizer o seguinte: nesses 400 anos houve uma explosão populacional dentro do Egito. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Nós vemos que o faraó ele começa a ficar com um pouco de medo dos hebreus. E aí eu vou retomar aqui o assunto, né? Por que faraó começa a ficar com medo dos hebreus? Era um novo faraó, ele nunca havia ouvido falar de José, nem de Jacó, nem de ninguém. 400 anos depois, e ele começa a ficar com medo. Haviam muitas populações dentro do Egito. Os comentaristas comparam o Egito aos Estados Unidos. Se você for aos Estados Unidos, lá tem bairros de brasileiros, bairros de argentinos, bairros de, enfim, de vários povos, né? Temos lá de sul-africanos, tal. O Egito era assim. Haviam muitas populações dentro do Egito. O Egito era os Estados Unidos da época. Mas os hebreus começaram a crescer demais. E eu disse que ia retomar o assunto. Tudo indica que agora haviam, presta atenção, mais hebreus no Egito do que egípcios. Já pensou? Haviam mais hebreus no Egito do que egípcios. Isso começa a fazer com que o faraó fique com medo. Ele determina então o quê? Que se mate os meninos hebreus. Ele estava com medo de uma revolta, que os hebreus dominassem o Egito. E aqui a gente começa a famosa história de Moisés, né? Se todos os meninos deveriam ser mortos e apenas as meninas deveriam ser preservadas, agora qualquer um que nascesse naquela época estava ameaçado. Era o caso de Moisés. Vemos aí as parteiras, né? Elas poupam a vida dos meninos hebreus, elas eram tementes a Deus, e diz o texto lá no versículo 20 do capítulo 1, que Deus ficou satisfeito com elas. Às vezes, nós precisamos fazer o que é certo, custe o que custar. E quando nós fazemos isso, Deus se agrada de nós. Aquelas parteiras, elas indiretamente peitaram o faraó, pouparam a vida dos hebreus, das crianças que estavam nascendo, e Deus as honrou. Diz o texto que Deus as fez constituir famílias, as abençoou grandemente. Chegamos no capítulo de número 2, e aqui é muito interessante, eu preciso da sua atenção. Diz o texto que nasce Moisés, e pela lei ele deveria ser morto, era um menino que havia nascido naqueles dias, estava debaixo do decreto de morte de faraó. Mas diz o texto aqui, olha, no versículo 2, mais ou menos, que a mãe de Moisés percebeu que se tratava de uma criança especial, por isso o escondeu durante 3 meses. Você já se perguntou como que a mãe de Moisés podia achar que ele era alguém especial? Nós vemos pouco sobre isso no cristianismo, mas o judaísmo fala muito sobre isso. Os rabinos explicam que Moisés ele tinha uma beleza incomum, uma beleza diferente. O texto, inclusive, vai falar sobre isso mais para frente. Se eu não me engano, Estevão vai falar sobre isso também no Novo Testamento, que ele era um menino muito bonito. Mas o segredo está aqui, pessoal. É claro que todas as crianças, para suas mães, são bonitas. Mas os rabinos explicam que a beleza de Moisés era uma beleza diferente, que lembrava algo espiritual ou até mesmo os anjos.
Então, a mãe de Moisés e também Amrão, seu marido, sabiam que havia algo diferente com esse menino e que ele precisava ser resguardado, né, daquela matança. Assim, a mãe de Moisés sabe, então, a sua beleza é o segredo para ela saber que ele era especial, mas não uma beleza natural, uma beleza espiritual. Nós vemos que no decorrer da história, Deus começa a dirigir a história. A filha de Faraó acha Moisés, né, no rio. Foi a forma que os pais de Moisés acharam para poupar a vida dele, colocá-lo no rio, dentro de um cesto bem protegido, né, bem guardado, na esperança de que alguém o achasse. E aqui começa, pessoal, a teologia da providência. Assim nós chamamos dentro da teologia. Quando Deus vai providenciando coisas, e através dessas coisas que ele vai providenciando, ele dirige a sua história. Ele providencia que a filha de Faraó encontre Moisés. Qualquer pessoa, qualquer egípcio poderia encontrar Moisés. Por que logo a filha de Faraó? A teologia da providência explica isso. Deus providencia alguns acontecimentos na história para que a sua vontade se cumpra. E aqui ele providencia que a filha de Faraó encontre Moisés. No decorrer da história, vemos a providência de Deus atuando ainda mais, porque era necessário uma ama de leite. E aí, o que acontece? Deus providencia que a própria mãe de Moisés seja a sua ama de leite. Então, os pais de Moisés conseguiram poupar a sua vida e Deus ainda lhes deu a possibilidade de conviverem com ele por algum tempo, pelo menos até ele ser desmamado, não é? Chegamos lá no versículo de número 17, e aí, meus irmãos, nós vamos ver que no versículo de número 17, nós vemos que Moisés já cresce, né? Ele acaba tendo que fugir do Egito porque vê um parente seu sendo espancado e mata o egípcio que estava espancando seu parente. E eu quero destacar que no versículo de número 17, não, no 18 do capítulo de número 2, diz que Moisés chegou à casa de Reuel. E lá no capítulo de número 3, no versículo 1, diz que ele chegou na casa de Jetro. E aí, né? Quem foi que deu Zípora em casamento para Moisés? Reuel ou Jetro? Né? Os linguistas explicam, meus irmãos, duas possibilidades. Ou Reuel e Jetro era a mesma pessoa, isso era muito comum naqueles dias, como por exemplo, Esaú e Edom era a mesma pessoa. Talvez Reuel e Jetro eram dois nomes para uma mesma pessoa, ou então Reuel era pai de Jetro. E aí explica por que chegou na casa de um, chegou na casa do outro, né? Era a casa dos dois, a casa do meu pai é a minha casa também, certo? E aí a gente avança mais um pouquinho, como eu disse, tenho que correr porque é muita informação nesse começo do livro de Êxodo. Nós vamos ver que os hebreus eles não chegaram no Egito como escravos. Na verdade, eles foram muito bem recebidos no Egito. E por que eles se tornam escravos de uma maneira diferente? Normalmente alguém se torna escravo por uma tomada hostil militar. Um país invade o outro e leva aquelas pessoas como escravos. Eles não. Eles estavam bem no Egito, só que eles estavam crescendo numericamente e eles foram escravizados dentro do próprio país, né? Por que isso acontece? Por duas situações, pessoal. Primeiro, Deus permite que eles fiquem ali 400 anos para se tornarem uma nação, uma pequena nação, promessa que ele havia feito a Jacó, de que aconteceria dentro do Egito. Eles entram ali apenas como uma família de 70 pessoas e saem como uma nação, né? E o segundo motivo, naqueles 400 anos que eles ficaram ali dentro do Egito, eles passaram a idolatrar. Os hebreus começaram a absorver a idolatria egípcia. Isso foi um dos motivos que eles se tornaram escravos, né? Deus permitiu. É a vontade permissiva de Deus. O que é a vontade permissiva de Deus? É quando Deus permite que o mal aconteça conosco, mas Ele não deseja que o mal aconteça. Ele permite que o mal aconteça para que algo aconteça, algo que vai corroborar com a vontade dele. No caso, Deus permite que eles sejam escravizados para que eles se arrependam, para que eles se voltem para o Senhor e aí seja possível enviar o Salvador. Ele prometeu a Jacó que isso iria acontecer e aí vem Moisés.
Chegamos ao capítulo de número 3, pessoal, e nós vemos que finalmente no capítulo 3, Moisés, já foragido do Egito, já cuidando dos rebanhos do seu sogro Jetro, ele tem um encontro com a sarça ardente. E diz o texto que a sarça ardente era o anjo do Senhor, né? Então muita gente se pergunta assim, a sarça era Deus ou era um anjo? A sarça era o anjo e era Deus. Quando a Bíblia fala no Antigo Testamento, um anjo do Senhor, era qualquer anjo, tá certo? Qualquer anjo. Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor no Antigo Testamento, é Jesus Cristo no Antigo Testamento. E aqui nós vemos que na sarça ardente, o anjo do Senhor se comunica com Moisés. É Jesus Cristo no Antigo Testamento, antes de encarnar em forma humana, falando com Moisés. A prova disso, pessoal, está aqui, olha, aonde no capítulo 3, no versículo 6, a sarça ardente, o anjo do Senhor, diz a Moisés o seguinte: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Ele se revela como sendo Deus. E aí a gente vai para João capítulo 1, versículo 1, não é? No princípio ele estava com Deus e o verbo era Deus. Por ele tudo foi criado, sem ele nada do que foi criado existiria. Aqui no versículo 6 do capítulo 3 vemos uma outra situação. A sarça ardente, Deus, se apresenta a Moisés como: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Você vai ver Deus se apresentando várias vezes assim aos patriarcas. Por que Deus se apresentava assim? No texto original, isso dá força de herança, né? Parece que aqui tem uma linguagem meio jurídica, né? Deus está dizendo assim: olha, eu fui o Deus de Abraão, e aí Isaac me herdou por Abraão, depois eu fui o Deus de Jacó, Jacó me herdou de Isaac, que me herdou de Abraão, entende? E isso que é muito importante. Quando Deus se revela assim para Moisés, quer dizer: Moisés, agora você está me herdando. Você me herda de Abraão, você me herda de Isaac, você me herda de Jacó, você me herda de seus pais. Eu agora sou o seu Deus por herança. Olha que maravilha! E esse texto vai além. Essa interpretação nos ensina que nós somos alcançados por essa herança. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Moisés é agora o nosso Deus por herança também. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe. Nós vamos continuar aqui, vamos correr um pouquinho. Nós vemos que agora Deus chama Moisés para ir para o Egito, fazer aquelas maravilhas. Ele fica com um pouco de medo, né? Mas Deus diz o seguinte: olha, eu vou pesar, né, o coração de Faraó, eu vou fazer com que ele fique ali intransigente, ele não vai deixar vocês irem embora, até que todo o povo vai querer que vocês vão embora. Isso é interessante. O povo querer que os hebreus vão embora é a forma como Deus usa para enriquecer o povo de Israel. Está lá no versículo 19 até o 22 do capítulo de número 3, né? No final, eles querem que os hebreus vão embora, tá todas aquelas pragas acontecendo e eles vão dar muito ouro para os hebreus irem embora. Chegamos ao capítulo de número 4, né? O nosso último capítulo de hoje. E aí, pessoal, nós vemos que no chamado de Moisés, Deus chama Moisés para ir libertar o povo no Egito. Moisés fala uma coisa que é a dúvida de muita gente. Ele diz assim: eu sou pesado de línguas. Eu já vi pregadores dizendo que ele é gago e tal. É até uma interpretação possível. Mas não é isso. Não é isso, pessoal. Moisés não era gago. Ele tinha dificuldade de falar em público. É apenas isso. Ele era alguém tímido. Pastor, mas como você tem certeza que Moisés não era gago? Está lá em Atos, no capítulo 7, no versículo 22, onde Estevão vai dizer que Moisés era poderoso em palavras. Com o tempo, nós vamos ver que Deus até deixa Arão um pouco de lado, né? Arão é a boca de Moisés, mas com o tempo Moisés vai passando a confiar no Senhor e ele vai assumindo a situação. Ele não precisa mais de alguém para lhe representar e ele passa a falar com autoridade e poder. Estevão vai reconhecer isso lá no Novo Testamento, Atos capítulo 7, versículo 22. O que ele quer dizer é o seguinte, está lá no versículo 10, no finalzinho: eu gaguejo, sou inseguro para falar. Assim diz na tradução A Mensagem, é a melhor tradução para nós entendermos esse texto. E aí Deus vai dizer o seguinte: olha, eu estarei presente na hora em que você for falar com Faraó, e também estarei presente com Arão
quando ele for falar com o faraó. Olha que bacana, está lá no versículo de número 17 do capítulo 4. Deus está dizendo o seguinte: Moisés, esquece esse papo de que você não é eloquente. Quando você estiver falando, será eu que estarei falando. Quando Arão estiver falando, serei eu quem estarei falando. Ou seja, a obra não será feita por vocês, a obra será feita por mim. Aqui a gente vai caminhar para o final, pessoal. O assunto difícil, mas que eu tenho que tratar. Sei que o vídeo está ficando grande, né? A questão, lá no versículo 23, Deus fala que vai endurecer o coração de Faraó. Ué, como que é isso, pessoal? Deus está enviando Moisés para libertar o povo do Egito e o próprio Deus vai endurecer o coração de Faraó para que ele não deixe o povo ir embora? Aqui nós aprendemos um pouquinho sobre a teologia do determinismo contra a teologia do livre-arbítrio. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. O livre-arbítrio, Deus nos deixa fazer o que a gente quer. A teologia do determinismo, a nossa vida está escrita. Nada acontece fora da vontade de Deus. Tudo que você faz é porque Deus quer que você faça. É necessário você entender que as duas teologias existem sim dentro da Bíblia Sagrada. Difícil é equilibrá-las. Quando a gente vai só para um lado é muito perigoso, quando a gente vai só para outro lado é muito perigoso também. Eu pesquisei bastante para poder explicar para vocês isso daqui, e aí a melhor explicação que eu pude encontrar é a seguinte: Deus ele respeita o livre-arbítrio, mas aqui ele realmente endurece o coração de Faraó. Por que Deus endurece o coração de Faraó? Porque de qualquer maneira, Deus já sabe, né? Deus é o Senhor do tempo, ele sabe que Faraó endureceria o coração. Então quando Deus diz aqui que endurecerá o coração de Faraó, ele vai ampliar a dureza do coração de Faraó. Entenda assim, aqui Deus não está ferindo o livre-arbítrio de Faraó. Ele iria de qualquer maneira ser resistente, mas Deus iria então, para poder fazer maravilhas, né, ainda maiores do que ele queria fazer, ele vai endurecer ainda mais o coração de Faraó. Essa mesma coisa se aplica a Judas Iscariotes. Senão Judas Iscariotes seria uma marionete nas mãos do Senhor, não é? Ele não teria vontade. Ele traiu porque ele quis, não é? É claro que Deus o usa para fazer a traição. Nós vamos ver isso lá no livro de Isaías, né? Era necessário que ele traísse para que as profecias se cumprissem, mas ele trairia de qualquer maneira. Deus apenas endurece um pouco mais o seu coração para que as coisas aconteçam mais rápido e com mais profundidade, tá certo? Deus não costuma interferir no livre-arbítrio. Pessoal, aqui a gente vai ver nos versículos 24 a 26 que Deus vai tentar matar Moisés. Como assim? Deus envia Moisés e do nada ele quer matar Moisés. Acontece, pessoal, que Moisés aceitou o pacto abrâmico. Quando Deus diz que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e que agora é o Deus de Moisés, Moisés está recebendo a sua herança hebraica. Mas ele não fez uma coisa muito importante. A aliança de Abraão, ela era consumada com a circuncisão de todo homem na tribo de Israel. Moisés não circuncidou seu filho, não circuncidou a si mesmo, ou seja, ele aceitou o pacto com Deus, mas ele não cumpriu a sua parte. E aí foi a gota d'água. Deus já estava indignado com Moisés devido a algumas dificuldades que Moisés coloca para atender o chamado. E aqui Zípora salva a vida de Moisés quando circuncida o seu filho e circuncida o próprio Moisés, tá certo? Por que Zípora circuncida Moisés e seu filho? Isso era uma prática dos judeus. Eles tinham alguns rituais para quebrar maldições. E aí ela entende, o que faltou fazer aqui? Faltou circuncidar o meu filho, né? Então ela faz um ritual na esperança de que Deus cessasse aquela matança, aquele desejo de matança, e dá certo, dá certo. Moisés deve a sua vida à sua esposa Zípora. Através de Zípora, Moisés confirma o seu pacto de aliança com Deus, circuncidando a si mesmo e ao seu filho. Para finalizar, pessoal, que o vídeo já está grande, nós vamos ver no final do capítulo 4, o povo acreditou, né? Moisés e Arão se revelam ao povo, eles criam muita dificuldade, né, para acreditar em Deus e tal, mas Moisés faz com Arão aquelas maravilhas que Deus disse que eles iam fazer, e o texto diz, o povo acreditou que o Eterno estava preocupado com a situação dos israelitas e sabiam da opressão que sofriam. Depois de escutar a mensagem, eles se curvaram e adoraram. Ou seja, pessoal,
o povo começou a se voltar para Deus novamente após 400 anos de idolatria. Beleza? Desculpa o vídeo grande, né? Mas essa primeira leitura do livro de Êxodo são muitas informações, mas terminamos com chave de ouro, né? O povo está afundado em idolatria, mas aqui ele começa a se arrepender e a se voltar para Deus. Espero ter tirado aí algumas dúvidas suas. Beijo no seu coração, seja abençoado pelas páginas da Bíblia.